Saudações a todos, Pastor Cairo. Nós iremos continuar com a exposição da carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós iremos falar do capítulo 2 e leremos a partir do versículo 12. Então eu gostaria que você, onde você estiver assistindo, que você abrisse a Bíblia e acompanhasse a leitura. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 12 ao verso 18. Diz assim as Escrituras, eu irei ler na versão NVI. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Nós vamos ler até aqui e depois nós complementamos a leitura. Amém? Vamos fazer uma oração e em seguida nós passaremos para a exposição bíblica. Deus, mais uma vez, diante da sua santa palavra, me achego a Ti por meio de Jesus e clamo para que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que possamos compreender, Pai, a Sua vontade revelada na Santa Escritura. Ajuda-nos mais uma vez a ter uma compreensão, Pai, clara, uma compreensão cristalina daquilo que o Senhor deseja em relação a nós, Pai. É o que eu te peço e peço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós tivemos, a oportunidade de disponibilizarmos no canal da igreja CCNV oficial 2 vídeos sobre a exposição de Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses. Nós falamos sobre a humildade de Cristo como um exemplo para a vida da igreja. E nós falamos sobre a exaltação de Cristo. E hoje eu quero dar sequência, seguir aos textos que vêm posterior aos nossos estudos. Esse texto que nós lemos, capítulo 2, verso 12, 13, 14, especialmente, Paulo, ele vai agora fazer uma exortação à igreja de Filipenses, e essa primeira parte, ela tem um conteúdo com muita profundidade. Paulo pede, para que esses irmãos vivam agora a exemplo de Cristo, que Paulo já havia mostrado para esta igreja no capítulo 2, versículos 6 e 7. E essa exortação que Paulo faz, ele faz
delineada, né, a partir do exemplo de Cristo, a partir daquilo que Paulo havia ensinado para esta igreja. E eu gostaria que você ficasse comigo agora e colocasse bastante atenção no que nós iremos estudar, porque é um texto, né, uma palavra de Deus muito, mas muito importante para o momento em que nós estamos vivendo. Vejamos. O verso 12 diz o seguinte: assim, meus amados, Paulo, quando ele começa essa sessão, ele usa, né, a palavra assim, meus amados. Essas 3 palavrinhas são palavras que estabelecem uma conexão com o que foi falado. Vejamos, Paulo falou aos filipenses sobre o exemplo de Jesus em sua humilhação, falou sobre a exaltação de Jesus, e imagina que Paulo encerrou essa fala, e quando Paulo retoma a fala, ele diz o seguinte: assim, meus amados, ou no entanto, meus amados. Veja que Paulo está estabelecendo uma conexão com o que fora dito. Paulo não perde de vista o exemplo de Jesus. Isso é importante. Por quê? Paulo vai nos responder. Paulo vai dizer assim: olha, sabendo do que eu disse para vocês, a segunda parte do verso 12 diz assim, como sempre, vocês sempre me obedeceram, não apenas na minha presença. Ou seja, Paulo estava falando assim, olha, Paulo ele é bastante cuidadoso, né? Ele já começa falando para a igreja de uma maneira bem diplomática, né? Olha, vocês sempre me obedeceram, né? Paulo está enfatizando que esta igreja sempre foi uma igreja obediente, parceira, que dava atenção para o ensino do apóstolo. Porém, o Paulo não está agora fisicamente junto desses irmãos como um tutor, como alguém ali próximo, auxiliando. Então Paulo fala assim, olha, vocês sempre me obedeceram. E isso não se deu enquanto eu estava aí na minha presença. É importante que essa obediência se dê agora, na minha ausência. A exemplo de Cristo, não perca isso de vista. Esses irmãos deveriam permanecer sendo obedientes, assim como foram quando Paulo estava junto deles fisicamente. Paulo, neste momento preso, como nós já dissemos e enfatizamos nas nossas introduções, Paulo não está próximo a essa igreja, e Paulo pede para que esses irmãos, neste momento especificamente, apesar da ausência de Paulo, eles permaneçam sendo obedientes. E lembram que eu disse para vocês que esse texto é extremamente oportuno, e eu gosto da pregação expositiva, especialmente quando eu faço uma série em algum livro da Bíblia específico, em alguma carta, porque o assunto ele vem
para nós, expositores da Bíblia, sem um planejamento prévio. Nós encontramos com o assunto nas Escrituras e temos que falar dele. Não seria possível pular essa parte. Então é oportuno, porque está aqui agora diante de mim no texto bíblico. Não escolhi falar desse texto de uma maneira aleatória. Vejamos. Paulo está dizendo para esses irmãos sobre obedecerem, uma vida de obediência, lembrando que é para nós não perdermos de vista o exemplo de Cristo, na ausência do Paulo, ou seja, esses irmãos neste momento estão caminhando como igreja, porém existe se assim que eu posso dizer, uma certa autonomia. Paulo, assim, de uma maneira muito ímpar, está dizendo o seguinte: não é possível esses irmãos agora terceirizarem algum tipo de serviço, pois o Paulo não está ali. É importante que agora essa igreja, essas pessoas façam, obedeçam, vivam, apesar do Paulo. E olha que interessante, pois nós, especialmente aqui no Brasil, muitos diante de uma igreja fechada, estão agora completamente autônomos da sua espiritualidade, da sua fé, da sua obediência. Se o Paulo está representando um pastor aqui, ele está distante, assim como nós estamos hoje, dos nossos pastores. Eu tenho que desenvolver essa minha fé, essa minha obediência, você tem que fazer isso, apesar de um líder hoje. Sendo assim, nós vamos viver a espiritualidade cristã naquela perspectiva bíblica de que nós então devemos nos achegar a Deus sem depender de um terceiro. E isso é importante. No momento como nós estamos vivendo, é importante que você faça isso na sua casa, em família, que você faça o seu culto doméstico, que você permaneça desenvolvendo a sua fé. Imagina só se num contexto desse você depende de um terceiro para desenvolver a sua fé. Você depende de um terceiro para poder orar na sua casa. Você depende de um terceiro para fazer um culto doméstico. A sua vida cristã para. E o Paulo basicamente, eu estou fazendo uma conexão, dando um salto aí de mais de 2000 anos, mas basicamente o Paulo estava em situações bem diferentes, mas instruindo a igreja de Filipenses a uma situação semelhante. Olha, eu não posso estar aí, eu não posso ajudar vocês me obedeceram muito na minha presença, porém, agora que eu estou ausente, é importante que vocês obedeçam, vivam uma vida de obediência. Como? Obedecer ao quê? Fazer ao quê? O Paulo está dizendo, olha aí o verso 12. Porém, muito mais agora na minha ausência, coloquem ou ponham em ação a salvação de vocês.
veja que Paulo, ele está olhando para esses irmãos que compõem uma igreja, que são salvos, e ele está dizendo: olha, a salvação de vocês, ela custou caro. A salvação de vocês, houve um preço a ser pago, e Russell Shedd foi muito feliz quando ele exemplifica, buscando na literatura do Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o seguinte, que essa salvação que os irmãos, que a igreja de Filipos deveria desenvolver, essa ação fruto da vida de um salvo, ela tem que enxergar o custo, o preço dessa salvação. E o Russell Shedd, ele faz uma comparação com a graça barata, com aquilo que não tem preço, com aquilo que não tem custo. Nós não podemos estar num ponto da vida cristã, ou de uma pseudo-vida cristã, achando que o preço que foi pago, aquilo que nós recebemos, não tem um valor tão alto assim, ou não tem nenhum tipo de valor, a ponto de eu não precisar fazer nada, a ponto do discipulado não ter um custo, de eu ser um discípulo e isso não ter um custo, de eu viver uma vida cristã e essa vida cristã não ter um custo. Isso Bonhoeffer chamou de graça barata, e muitos cristãos parecem estar vivendo, caminhando nesse barco, aonde encontraram com a salvação, onde foram chamados por Cristo e vivem uma nova vida, supostamente, porém essa nova vida, ela não tem nada de nova, ela é subsidiada pela vida velha. Isso é graça barata, isso não serve. O Paulo está falando aqui para esses irmãos: olha, desenvolvam a vida de salvação de vocês. Desenvolva a salvação de vocês. Paulo está falando assim: olha, vocês não foram salvos, vocês não estão vivendo agora como filhos de Deus. Eu, porém, não estou aí com vocês, mas é importante que vocês vivam como um salvo, desenvolvendo essa salvação. E o que quer dizer isso? O que Paulo tem em mente? Irmãos, é muito claro que Paulo, primeiro, ele tem uma certa preocupação com essa igreja. Parece que é a mesma preocupação que nós deveríamos ter com a igreja brasileira. Olha o capítulo 1, verso 27, diz o seguinte: Paulo estava dizendo para esta igreja: não importa o que aconteça, Paulo estava falando para os irmãos de Filipos, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês estão permanecendo firmes. Veja que Paulo, alguns versos para trás, uma fala anterior, Paulo já fala, já demonstra, já esboça uma preocupação com a firmeza desses irmãos. E Paulo agora retoma essa conversa, contudo colocando Cristo como exemplo em obediência, e Paulo está falando assim: olha, eu não posso estar com vocês ainda, mas é importante, é muito importante que vocês permaneçam vivendo como cristãos obedientes, desenvolvendo a autonomia da fé, desenvolvendo uma vida da fé, de forma que a salvação de vocês, o fato de vocês serem salvos, demonstrem na prática
que vocês são esse Filho de Deus, que vocês estão vivendo o exemplo de Cristo Jesus. E quando ele fala, olha, coloquem, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, na ausência de Paulo, é como se Paulo estivesse falando assim, olha, é um momento, guarda isso, veja bem o quanto isso é importante, é um momento em que vocês, filipenses, precisam aprender a apoiar-se totalmente em Deus. Talvez vocês se sentiriam mais encorajados se eu, apóstolo Paulo, estivesse com vocês, instruindo, direcionando, encaminhando, cuidando, porém eu não estou, Paulo está falando. Neste momento, especialmente, Paulo está preso, vocês devem apoiar-se, apegar-se, serem encorajados totalmente por Deus e apoiados em Deus. E isso para nós, irmãos, é um texto que se aproxima muito de nós, porque parece não ser muito diferente do que nós estamos vivendo num contexto em que nós estamos passando hoje. Onde aquela perspectiva esperançosa parece que foi nublada. Nós devemos agora, as nossas mãos não tateiam mais pontos de equilíbrio, pontos de encorajamento. As nossas mãos parecem não firmar mais em pontos de apoio, e nós éramos de alguma forma acomodados a isso, e neste momento especificamente nós devemos aprender a apoiarmos totalmente em Deus. Nós devemos estar completamente, com a nossa vida completamente entregues nas mãos de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E quando ele fala assim, olha, com temor e tremor, com aquela disponibilidade e aquela certeza de quem está no controle de todas as coisas. Por quê? O próximo verso responde. Olha aí o verso 13. Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Parece que Paulo prevê uma ineficiência desses irmãos. Lembra? Capítulo 1, verso 27. Parece que Paulo olha o temor numa perspectiva de que essa igreja não conseguiria viver autônoma, uma fé, uma espiritualidade autônoma. E Paulo, de uma maneira muito sábia, para poder encorajá-los, ele fala, olha, a maneira como vocês a maneira como vocês irão desenvolver a salvação de vocês, é uma maneira que o ponto de partida é Deus. Como assim, Paulo? Porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade ou de acordo com a boa vontade dele, né? É o que o texto está
está dizendo. Vamos pensar aqui o que Paulo está querendo dizer. Deus, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, muitas vezes nós temos uma falsa impressão de que as nossas ações, de que aquilo que nós estamos fazendo, estou falando em algo grande, em termos de vida, são ações, são projetos completamente autônomos. Veja que a autonomia que eu estava dizendo para vocês é em relação à vida cristã. Em alguns momentos é importante que nós nos encontraremos em algum momento que somente nós podemos fazer alguma coisa em relação à nossa fé. É o momento que nós estamos vivendo agora, que de uma maneira muito similar ao que esses irmãos estavam vivendo. E quando Paulo fala que nós estamos caminhando nessa autonomia, não quer dizer que Deus, irmãos, está simplesmente nos assistindo de longe e aquilo que nós estamos fazendo na caminhada, Deus está desconexo. Não é isso que Paulo está falando. Ele falou, olha, isso que está acontecendo, a maneira como você está vivendo, a maneira como você está caminhando, Deus, Ele tem agido de forma tal que Ele está efetuando em vocês tanto querer quanto realizar. E isso está acontecendo de acordo com a vontade dEle. Olha que impressionante. Tem uma fala do pastor Marcos Granconato, que eu gosto muito, que faz bastante sentido para o texto agora. Ele diz o seguinte, que quando a flecha está voando, ela pode até pensar, eu sou livre. Porém, o destino, ele já foi designado pelo arqueiro. E isso tem muito a ver com o que eu estou falando, porque muitas vezes nós estamos nessa jornada, nesta caminhada, nessa empreitada, nessa vida cristã, e muitas vezes nós estamos como uma flecha, dizendo eu sou livre, autônomo, e eu estou conduzindo, eu estou fazendo. Enquanto na verdade nós estamos caminhando, irmãos, a vida diante de um Deus que já fixou o meu e o seu destino, diante de um Deus tão poderoso, tão soberano, que já fez em nós o nosso querer e o nosso efetuar. Eu vou dar agora um outro exemplo para ilustrar o que o Paulo estava querendo ensinar para a igreja e o que esse texto pode nos ensinar. Tem um texto que eu gosto muito, e o Dr. Russell Shedd mencionou esse texto em um livro, aquele texto de João, capítulo 5, que fala sobre aquela cura de um enfermo no tanque de Betesda. Não sei se vocês conhecem a história, mas se tiverem oportunidade, leiam o Evangelho de João, capítulo 5. É importante lembrarmos que aquele homem, ele estava sentado à beira do tanque, e ele era uma pessoa inválida, uma pessoa que não conseguia fazer, não conseguia agir, não conseguia efetuar. Porém, o próprio Jesus se dirige a ele, e as palavras de Jesus o faz com que ele se movimente, com que ele tenha ações, com que ele seja curado. Ou seja,
Jesus operou neste homem algo que ele não poderia fazer. E o Paulo está ensinando isso de alguma forma. Muitas vezes nós estamos agindo, fazendo, e existe um temor, existe um certo tremor, uma certa insuficiência, e Deus então age nas nossas vidas de forma que Ele faz aquilo que as nossas mãos não poderiam fazer. Amém? Eu gostaria então de deixar para vocês essa exposição desses 2 versos, né? E eu gostaria então de concluir a partir do que Paulo ensinou a essa igreja, a partir do que nós podemos aprender. Paulo, ele está dizendo assim, vamos fazer uma conclusão rápida aqui. Irmãos, falando para a igreja de Filipenses, a exemplo de Cristo, é importante que vocês vivam em obediência. E eu sei que vocês são obedientes, Paulo fala. No momento eu não estou com vocês. Vocês me obedeceram demais enquanto eu estava com vocês, mas agora eu não estou. Mas sendo assim, permaneçam obedientes. É como se essa igreja perguntasse: Paulo, mas como? E Paulo continua, né, respondendo a possível pergunta: olha, coloquem ou desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Ou seja, a vida de salvação de vocês que foram salvos, ela tem que ser uma vida diferente. Tem que ter frutos, né? Tem que existir fruto de salvação nesse desenvolvimento. É como se Paulo estivesse falando assim: olha, vocês começaram a corrida, não começaram? É importante que vocês terminem. É importante que vocês continuem caminhando. É isso que Paulo está falando. E isso, apesar do Paulo não estar com eles. E é como se esses irmãos voltassem a pergunta para o Paulo e dissessem: mas Paulo, como nós vamos fazer isso? Paulo, tem coisas que a gente talvez não consiga fazer. E Paulo fala: olha, não se preocupem. Não se preocupem, porque Deus agirá na vida de vocês. Muitas coisas que vocês irão querer, o próprio Deus irá plantar no seu coração. Muitas coisas que vocês irão fazer, o próprio Deus irá fazer por vocês. Veja que Paulo está exortando, Paulo está instruindo essa igreja, mas ao mesmo tempo Paulo está mostrando como acontece na vida da igreja. E isso para nós, irmãos, é completamente importante nós entendermos a maneira como Deus age na nossa vida enquanto nós estamos caminhando. Só fazendo um parênteses muito importante, quando eu digo sobre desenvolver a salvação, veja que eu não tenho em mente o fato de que nós estamos sendo salvos. Eu tenho em mente o fato de que nós fomos salvos já, isso aconteceu em nós, e que o fato de nós sermos salvos, nós temos que fugir daquela graça barata e desenvolvermos a nossa salvação como um discípulo, aquele que decidiu, né, deixar tudo para viver a maneira, a exemplo de Cristo Jesus. É isso que eu tenho em mente, provavelmente é isso que Paulo ele tem em mente. E irmãos, isso é tão sério porque, para eu encerrar a título de fazer você pensar comigo, é muito fácil, né? Uma coisa é nós dizermos, né? Façam tudo para a glória de Deus. E outra bem diferente é nós colocarmos isso em prática.
veja que o desenvolvimento da salvação, ela tem esse caráter. Olha, viva para a glória de Deus, amém. Agora e na prática? Você entende? Eu sou salvo, eu vivo para a glória de Deus, tá, mas me mostra como isso acontece. Você tem que viver, você tem que desenvolver. Outro exemplo, uma coisa é nós orarmos, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. A outra coisa bem diferente é isso acontecer na prática. Não é assim? Nós não fazemos oração desse tipo, que é para nós perdoarmos. E na prática, como isso se dá? Então veja que esses, exemplos e muitos outros exemplos da vida cristã estão conectados a essa vida de salvação, a esse desenvolver da salvação. Amém? O que eu diria, hoje, uma palavra, uma conclusiva diante de tudo que eu falei. Primeiro, saia de uma esfera aonde você esteja terceirizando a sua espiritualidade. Ou seja, você depende de um terceiro para poder orar. Você depende de um terceiro para ler a Bíblia. Você depende de um terceiro para fazer um culto doméstico. Você depende de um terceiro para poder fazer uma ação social, uma visita. Ou seja, por muito tempo a espiritualidade ela tem sido terceirizada. Para com isso. Saia dessa esfera. Paulo ensinou esses irmãos, falou: olha, por muito tempo eu estive com vocês, mas hoje eu não posso estar. Continuem obedecendo, continue caminhando. Ou seja, desenvolva a sua salvação. Ou seja, mostre, externe os frutos, ou o fruto, como diz Gálatas, da sua salvação. É importantíssimo que você desenvolva a sua salvação, principalmente no momento como esse em que nós estamos vivendo. Primeiro, desenvolva a sua salvação. Segundo, aprenda a apoiar-se totalmente em Deus. Aprenda a desenvolver essa perspectiva de dependência de Deus. Hoje, mais do que nunca, irmãos, eu imagino que todos nós estamos completamente dependentes de Deus. E como diz o texto bíblico, Deus irá, irmãos, efetuar em nós tanto o seu querer quanto o seu agir. Isso acontecerá a partir de Deus em nós. Descanse em Deus. Não terceirize a sua espiritualidade. Desenvolva a sua salvação. Confie em Deus. Ele agirá em nós, agirá em você e a partir de você. Amém? Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa continuar cuidando de você, que Deus possa guardar você, a sua família. Esse é o desejo do meu coração. Então nós estudamos a primeira parte desse bloco, dessa fala de Paulo, do verso 12 e o verso 13, e num segundo momento nós iremos estudar a segunda parte, do verso 14 ao verso 18. Essa primeira parte é sobre o desenvolvimento da salvação. Aprenda a desenvolver a sua salvação, obedecendo, desenvolvendo a sua salvação, confiando em Deus. É isso que Paulo está ensinando a esses irmãos, num contexto delicado, e é isso que as Escrituras estão ensinando a nós, também num contexto delicado. Que Deus abençoe você, sua família, no nome de Jesus. Amém.